Boa tarde, amigos da Top de Linha Mecânica. Tranquilo com vocês, pessoal? Eu sou o Jefferson, estamos aqui direto da Top de Linha Mecânica Mogi das Cruzes para mais um dia de pura mecânica, não é? Você que não é inscrito no nosso canal aí, se inscreva, aperte os sininhos das notificações, tá bom? Toda semana a gente põe um vídeo de manutenção preventiva ou corretiva, tá? Quando você vê esses vídeos, pô, legal, eu quero um trabalho igual que vocês mostram aí no vídeo, né? É só tá indo aqui na descrição e entrar em contato com a Daniela e tá agendando um serviço aqui com a gente, tá? Pessoal, esses contatos são somente para agendamento de serviços preventivos e corretivos, tá bom? Não é para tirar dúvidas técnicas, beleza? Vamos lá. Hoje nós estamos com um carro aqui na loja, pessoal. Um Civic, né? Um Honda Civic 2016-17, né? É um carro que está em odômetro agora 67.969, né? Vamos lá, reclamação do cliente. Jefferson, esse carro o cliente comprou, ele falou que ele comprou tem um mês, né? Tem 30 dias que eu acabei de adquirir o carro e saí com o carro já fazendo barulho, né? Diz que o carro estava fazendo barulho, batendo uma bateção. Ele já voltou para o lojista mandou ele deixar o carro ficou na loja, o lojista encaminhou para o reparador da loja, né? Encaminhou para o reparador da loja, acabou trocando alguns componentes, né? Parece que trocou kit amortecedor, coxinha de amortecedor, caixa de direção recondicionada, bandeja dianteira esquerda, sensor de ABS dianteiro esquerdo, óleo de direção, bom, enfim. Disse que fez uma bela de uma revisão, a bandeja, trocaram até a caixa de direção. O cliente saiu, já continuou a batedeira. Ele já ligou pro cara na hora, amigão, acabei de pegar o carro. Ele comprou o carro tem 30 dias. Desses 30 dias ele só ficou com o carro 15. 15 ficou parado na oficina. E agora, ele saiu pós a manutenção, continuando com o barulho. Ele entrou em contato e falou, agora eu vou procurar um outro reparador, vou estar regularizando e vocês vão pagar ele. Nos ligou, procurou, ele é de São Paulo, veio, deixou o carro e falou, Jefferson, vê os barulhos, eu quero resolver e o lojista vai pagar. Agora, será que o lojista vai pagar? Aí a gente não sabe, né? Então, nós estamos com esse Civic que está com 67 mil e um barulho muito forte na suspensão. Está incomodando muito ele. Ele falou, né, a suspensão está batendo, está seca, né? Pediu até para verificar toda a suspensão, os coxinhas, as peças que foi trocada. Ele falou que ele percebe um pequeno barulho no motor, até sair andar com ele. Eu particularmente não ouvi, porque eu ouvi parece que tem alguns acabamentos de plástico que está vibrando, né? O barulho no motor, particularmente, eu não ouvi andando com ele, mas vamos andar com o carro, ver se a gente ouve, né? Ele falou com barulho no motor, mas o foco é a suspensão, e nas retomadas de marcha, às vezes ele faz um barulho, mas bem poucas, não é direto, né? Quando coloca o drive, dá um pequeno tranco, também não é toda hora. Então tem coisas que às vezes o defeito é presente, né? Então fica mais fácil às vezes do reparador. Tem coisa que é intermitente, tem hora que faz, tem hora que não faz, né? Sempre quando vocês pegam esses carros, o mais importante é troque todos os fluidos, todo o lubrificante, troca tudo. Pegou o carro, tá com dúvida, já vai lá, mete o óleo do motor novo, troca o fluido da transmissão, fluido de freio, já verifica tudo. Então pegou o carro, já é um primeiro passo para você saber como o carro vai se comportar nos próximos 3 meses, que no caso desse carro, como é loja, está na garantia. Tá? Então vamos ver o barulho da suspensão, vamos ver se a gente ouve esse pequeno barulho no motor, ver toda a reclamação do cliente, quanto vai ficar a brincadeira, né? Peças e mão de obra, né? E o que nós vamos ter que trocar nesse Civicão para ele ficar sem barulho, beleza? Vamos para o diagnóstico. Bom, pessoal, nós vamos andar com o carro aqui, poxa, e realmente isso aqui está parecendo uma escola de samba, tá batucando tudo aqui na frente, tá? Como o cliente falou que parece que trocaram amortecedores, kit, mexeram em caixa, bandeja, né? Mas vamos lá, vamos ver se na filmagem a gente vai conseguir mostrar para vocês. Vamos engatar o drive, né? A gente sai andar com o carro. Presta atenção nos barulhos, vamos ver se ele vai fazer. A gente está andando numa rua bem irregular aqui, ó. O Vinícius vai mostrar para vocês. Ó, vou mandar aqui. Esses carros de vez em quando aparecem aqui na loja, né? Com a mesma reclamação, barulho de suspensão. Ó.
bastante barulho, tá? Ó, a gente sente batida toda na região da frente aqui do carro. E algumas batidas às vezes até mais forte aqui pro lado direito. Ó. Não sei se na filmagem tá dando pra pegar, tá, pessoal? Mas a gente que tá andando aqui no carro, ó, a gente tá ouvindo bastante, bem forte, uma batida. Principalmente aqui na região do lado direito, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra loja, vamos subir esse cara e vamos pro diagnóstico. Bom, a gente tá verificando aqui, pessoal, o amortecedor realmente, a gente vê aqui que foi trocado, vocês estão vendo, ó, caiaba, né? Parece que realmente trocaram os amortecedores, amortecedor caiaba aqui também, né? A gente olhando aqui, não tem sinal de vazamento, nada, mas olha só o que a gente encontrou. A gente fazendo uma inspeção do lado direito aqui, ó, nós já vimos o quê? Que a bucha de bandeja desse carro aqui, ó, não tá legal. Vocês querem ver como é que tá essa bucha aqui, ó? Vamos tentar pegar uma imagem aqui, ó. Presta atenção como é que tá essa bucha de bandeja aí. Olha aí, ó. Vocês estão vendo? Olha aí a bucha estouradaça, né? E bem do lado direito, ó. Tá? Então aí a gente já pega uma irregularidade, essa bucha de bandeja estourada. Tá? Bucha de bandeja estourada. Outro detalhe, olha como que tá essa bieleta. Né? Muito mole, ó. Tá, a bieleta mole, tá? Outra coisa que nós não gostamos, pessoal, esse pivô. Dá uma olhadinha como é que esse cara tá movimentando aí, ó. Tá? Não tá com uma folga grande, mas já tá com uma pequena folga. E isso, né, é aquele efeito cascata dominó, né? Vai por um lado e pro outro, tá? É a mesma folga que a gente enxerga aqui, ó. Do lado de cá. Quer ver? A gente vai fazer a folga. É a mesma coisa. Pequena, mas já tem a folga. E esse lado realmente, vocês podem ver aqui que foi trocada a bandeja, tá bom? Que foi trocada a bandeja, né? Bandeja nova, ó, as buchas aí é tudo nova, né? Aí né, a gente aqui na top de linha, quando nós trocamos uma bandeja dessa, a primeira coisa que a gente já faz é meter pivô novo, né? Porque não adianta, né? Vai fazer aquela economia, né? Trocou bandeja, pessoal, já mete o pivô novo, tá? Aqui nós temos uma outra deficiência. Olha a coifa do terminal de direção. Esse terminal não está com folga, como não está com folga na caixa. Mas isso aqui a gente não pode deixar, tem que avisar o cliente, porque vai começar a entrar sujeira aqui e daqui a pouco esse pivô está fazendo barulho, tá? Esse pivô não, desculpa, esse terminal de direção, tá? Daqui a pouco esse terminal de direção está fazendo barulho. Então, olha só numa primeira inspeção aqui, né? A gente já encontrou o quê? Puxa da bandeja estourada. A gente encontrou os dois pivô com mole. As duas bieletas. Essa bieleta daqui está nas mesmas condições, ó, daquela de lá. Tá vendo? Né? Coifa de terminal. E olha só a coifa da caixa de direção. Como é que deixaram aqui, né? Sabe por que acontece isso? Os caras vão fazer alinhamento, né, e não tem cuidado, não é? Aí vai fazer o alinhamento, sai puxando aqui, vai rosqueando o axial e a coifa roda porque a braçadeira está segurando aqui, ó. Por que o cara não tira a braçadeira? Faz a regulagem, ajusta a coifa e aí prende a braçadeira. Ó, se já não estragou a coifa, né? Olha só como largaram a coifa do carro. Toda torcida, tá? Judiação, né? Vai fazer alinhamento, pessoal? Vamos fazer um negócio direito. Realmente mexeram nessa caixa aí. Mas o alinhamento, né? Se foi bem feito, já fizeram coisa errada na coifa aqui. Se já não estragou, pode estragar a coifa logo logo. Pessoal, nós levantamos o carro aqui também. Olha o coxinho inferior do câmbio. Vocês querem ver? Ó, o Vinícius vai fazer a folga aí, ó. Vai dar uma forçadinha. Tá estourado. Você tá vendo a bucha aí, ó? Ó a borracha movimentando aí, ó. E dá pra ver aí, ó. Né? Ó, deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Olha aí, ó. Dá pra ver aí, ó. Tá vendo que ela tá estourada? Isso está acontecendo decorrente o quê? Aí esse vazamento de óleo, vocês estão vendo? Esse carro também está vazando óleo. Vocês estão vendo aqui, ó?
tá com vazamento de óleo, tá? E nós tiramos até a tampinha aqui, ó. Tem que fazer uma limpeza aqui direitinho para poder ver da onde está vazando esse óleo, mas tem um vazamento de óleo aqui de câmbio e tá comprometendo esse coxinho, né? Então, se substituir ele, vai ter que sanar esse vazamento aqui, ó, né? Vai ter que sanar esse vazamento, mas aqui a gente também conseguiu identificar esse coxinho aqui, ó, inferior do câmbio com uma folga excessiva aí decorrente a esse lubrificante que acabou de estourar a borracha aqui, ó. Bom, o que a gente fez aqui também, ó? É um carro, né? A gente já tem a experiência aí de barulho desse carro, né? Então a gente já focou aí nos pontos que a gente tinha que verificar e também tiramos esse coxinho frontal do motor. E o que vocês acham? Olha isso, ó. Pessoal, o coxinho frontal do motor está estouradaço, ó. Então, coxinho do motor estourado, a gente está com problema lá naquele coxinho inferior do câmbio, né? Fora essa bucha de bandeja que a gente viu, essas pequenas folgas no pivô, aquele terminal de direção com a coifa cortada, tá? E olha o carinho que os caras apertaram isso daqui. Ó, roletando tudo, ó. Ou excesso de torque pneumático, ou chave gasta, né? Mas é capricho, é cuidado, né? As porcas tinham que estar igual tá essa aqui, ó. Né? Apertadinha, mas começou a roletar, né? Pneumática, né? Cuidado, né? Não é para apertar essas coisas com pneumática, tá? Então aqui a gente já encontrou essa folga aqui no coxinho, tá? E outros detalhes, né? Jefferson, vai parar todo o barulho do carro do cliente? Não sei. Vamos ter que trocar esses componentes que numa inspeção visual a gente já identificou as irregularidades, tá? Vai ficar em observação. Esse amortecedor que mexeram mesmo e apertaram até sair caldo, tá? Pode ser que depois a gente vai ter que revisar esses amortecedores. Ah, você já vai tirar? Não, se a gente for tirar, pessoal, tirou, colocou, é carga, é hora técnica de trabalho, né? A gente colocou a mão, aí a responsabilidade é nossa, a gente vai montar nosso padrão, nós vamos torquear, então tudo tem que ser cobrado. Então pode ser que o cliente, né, vamos falar para o cliente, ó, vamos resolver aquilo que a gente identificou numa inspeção visual e o amortecedor, como já trocaram, vamos confiar que está tudo ok, tá? Outro detalhe, tá faltando um monte de travinha de capa de vão de roda, sabe? Faltando várias travinhas, viu? A gente estava contando aqui as travinhas que estão faltando, né? E as que estão quebradas, né? Tá totalizando 15, 16 já, tá? Então é tudo cuidado, né? E as que tem, ó, olha como que largaram, né? Então a gente estava contando nas duas capas de vão de roda, mas os acabamentos aqui de baixo, tudo estourado, faltando, né? O barulho do motor que o cliente falou, nós não ouvimos, tá? Não percebemos nada. Às vezes ele tá falando que ele tinha um Corolla antes, ele pode estar até estranhando o barulho do motor, que ele não tem certeza, né? Mas aqui com a gente não percebeu barulho nenhum no motor. Mas vocês viram aí quantas coisas a gente já encontrou, né? Irregular, é um carro que tá com esse barulho enchendo, né, a paciência do cliente. Acabou de comprar e nem curtiu o carro. 30 dias, 15 dias o carro parado na oficina e 15 dias com ele. Todos esses barulhos, e só a gente fazendo esse pente fino aqui, a gente já encontrou essas irregularidades, né? E que o lojista, né, passou para o cliente que tinha resolvido tudo. Bom, o que nós fizemos, né? Colocamos o scanner aí no carro, tá? E como o cliente acabou de comprar o carro, né? Ele relatou esse barulho do motor que eu não ouvi, né? Mas algumas reclamaçãozinhas, né? Vamos dar aquela escaneada, né? Aí, pessoal, estava vendo aqui, ó, com o scanner, gerenciamento do motor, transmissão, tudo ok, né? Ele só foi dar um código aqui, ó, né? Foi dar um código só aqui, ó, direção, né? Também foi pegar um códigozinho aqui, deixa eu ver aqui, ar-condicionado, beleza, e um aqui, ó, levantador elétrico. Então, nós vamos apagar todos esses códigos, né? Vamos apagar todos esses códigos, né? Aqui da direção também, né? Vamos ver aqui. Vocês estão vendo, né? Né? Vamos lá, comunicação. Vamos retornar aqui. Aqui a gente vai fazer um detalhe de erros, né? Ele vai me detalhar aqui os erros e aí nós vamos vir aqui e apagar todos os erros. Né? Vamos apagar todos esses erros, né? Isso aqui só pra gente saber, né? Os erros que tem e que não tem, para a gente poder passar para o cliente, pois ele acabou de comprar o carro. Bom, nós passamos todas essas informações aí para o cliente, né? E aí, pessoal, vamos lá. O
cliente falou, Jefferson, vamos regularizar, né? O lojista acabou fazendo esse trabalho aí no veículo, né? Mas não solucionando o problema. Agora a pergunta fica, né? Trocaram caixa, trocaram um monte de coisa. Será que o barulho já era esses componentes que a gente identificou ou eles não viram? Não dá pra gente saber, né? Mas vamos lá. O que nós vamos trocar, né? Uma bandeja do lado direito, vocês viram que a bucha está estourada, né? Já trocaram uma bandeja do lado esquerdo, né? Então o cliente já optou por trocar essa bandeja completa do lado direito. Também nós já vamos trocar os pivôs, vocês viram aí que os pivôs estão com uma pequena folga, tá? Juntamente com as duas beletas. Nós vamos mexer naquele coxinho inferior lá da transmissão, vamos limpar aquele câmbio, depois vamos ter que ver se a gente identifica de onde está vazando, né? Se tiver com micro vazamento ou vazamento, eu sei que aquele vazamento não vai poder ficar. Nós vamos limpar e vamos tentar analisar de onde que é. Agora o coxinho do câmbio vai ser substituído, o coxinho do motor, vamos fazer um alinhamento nesse bichão aí, balancear, e aí nós vamos andar para ver se vai eliminar aqueles barulhos lá que estava apresentando na suspensão, né? No motor a gente não viu barulho nenhum, tá? Então vamos começar a desmontar o bichão aí e vamos ver se a gente deixa esse Civicão sem barulho nenhum, né, pessoal? Quem compra um carro desse não quer andar, né? Tipo que está acompanhando uma escola de samba. Bom, beleza, né? Aqui, pessoal, o que nós já fizemos, né? Nós já trocamos a bandeja lá do direito, tá? Já aplicamos os dois pivôs, né? Os dois pivôs aí novo, tá? A coxinho do câmbio novo, tá? As duas beletas, já tá tudo certinho, né? Aí nós só estávamos, então, né? A gente já pegou, já trocamos essa bandeja lá do direito, os dois pivôs, beleta, coxinha inferior do câmbio, tá? Depois a gente vai fazer uma limpeza aqui nessa transmissão para ver se vai persistir o vazamento para o cliente ficar ciente, né? E agora tá faltando o coxinho do motor, né? O coxinho do motor vocês viram que estava estourado. Pessoal, demorou mais de uma semana, acho que uns 10 dias o cliente que comprou esse coxinho, né? O cliente comprou o coxinho, deixa eu ver aqui, e as travas, né? Que estavam quebradas, né? Aqui de acabamento, que a gente já tinha identificado, né? Então nós vamos colocar todas as travinhas novas, olha aí, ó. Ele forneceu tudo e ele também já nos forneceu o coxinho genuíno. É uma pauladinha esse cara aqui, viu, pessoal? Né? Olha a diferença desse, ó, para aquele outro, né? E uma peça genuína, tá? Cara, né? Demora para chegar e é isso aí, né, Brasil? Vamos colocar esse coxinho lá no lugar, alinhar o carro para a gente poder dar uma volta e ver como é que ficou. Se os barulhos vai eliminar todos, ou se vai ter mais coisa aí pra gente estar regularizando. Tá, pessoal? Vamos lá aqui. A casa está cheia e mais gente esperando aí no agendamento, tá? Um pouquinho de paciência aí que a gente vai conseguir atender todo mundo. Agora sim, né? Coxinho novo instalado, certo? Coxinho novo instalado, todas as outras peças já no seu lugar, carro já alinhado, tá? Bichona ali, máquina, nós já fizemos o alinhamento, também já aproveitamos, balanceamos o carro, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar aquela volta, vamos ver como é que o carro vai ficar, tá? Aqui, coxinho novo genuíno, tá? Vamos andar pra gente ver se vai eliminar aquele barulho ou se tem mais coisa irregular aí, beleza? Bichão já foi feita aquela higienização aí no motor, tá? Protetor de polo de bateria. Agora vamos fazer o seguinte, vamos para a rua fazer um teste e ver se vai parar o barulho desse cara, beleza? Bom, para finalizar, né, pessoal, com aquele teste de rodagem, né? Já pegamos bastante rua irregular aqui próximo à oficina e o carro tá desse jeito aqui, ó, silencioso. Tá? Parou o barulho, né? Aquela batida forte. No caso desse carro aqui, vocês viram, né? Nós tínhamos uma bucha de bandeja estourada. Nós tínhamos o coxinho aqui, ó, frontal do motor, né? Estourado, né? Então chega esses veículos aqui, às vezes com um barulho muito similar, mas com origens de irregularidades diferentes, né? Já peguei esse carro aqui com problema de amortecedor, já peguei esse carro com problema de manga, já peguei esse carro com problema de... Vixe! E agora tá aí, né? A gente já tinha pegado outros veículos também com irregularidade já de coxinha, mas não tinha dado certo a gente gravar. No caso desse carro aqui, vamos gravar, vamos ver, vamos cair no coxinho lá também, né?
Então, a gente via, o barulho era aqui do lado direito, né? A gente via a batida bem aqui do lado do passageiro. E era exatamente onde nós tínhamos uma bucha de bandeja estourada e aonde está localizado o coxim frontal do motor, né? Esse coxim costuma dar problema, às vezes, né? Ó, esse carro aqui o cliente comprou, né? Ele voltou pro lojista, pelo que eu me lembre, ele mandou, o lojista mandou pro mecânico, eles trocaram para mexer em caixa, trocaram amortecedor, trocaram a bandeja do lado de cá, mas a do lado de cá que estava estourada não trocaram, né? Então, a gente não sabe até se o barulho que estava antes, né? Então tudo que trocaram, provavelmente, né? A gente não pode afirmar que se realmente estava irregular, porque não parou o barulho. Agora parou o barulho, né? Depois que a gente substituiu esse coxinha aqui e a bandeja, eliminou. Fora os outros agregados que vocês viram que a gente acabou mostrando, que tem que fazer aquele pente fino, né? Não adianta, né? A gente aqui mesmo, né, vai trocar uma bandeja, já põe um pivô novo, né? Não tem negócio de tirar um pivô velho e colocar numa bandeja nova, né, pessoal? Então, é cada uma que a gente vê, mas no caso desse Civicão aqui, ó, barulho zerado, tá sem barulho nenhum. Agora vamos pro que interessa, né? Civicão desse aqui, pra gente regularizar tudo, fazer todas as trocas desse componente, alinhamento em 3D, balanceamento. Para o cliente, Daniela, quantas horas técnicas ficou? 6 horas. De mão de obra, 6 horas técnicas, tá? 6 horas técnicas desse carro gera um custo de mão de obra de quanto para o cliente? R$ 1.130. R$ 1.130, beleza, R$ 1.130. Quanto o cliente gastou de peças? Total R$ 4.427. 4.427. Tá. E o cliente forneceu peça também. Tá. Aí, bom, isso daí é tudo, né? Esses Isso. 4.000 é o que a loja forneceu e mais ele forneceu. Isso mesmo. Tá. Peças e mão de obra? R$ 5.557. R$ 5.557. Tá. É um carro que está custando quanto na tabela FIP? R$ 98.500. 98.500. R$ Beleza. R$ 98.500. O cliente vai ter que andar com o carro, pessoal, né? Depois a gente vai ter que ver lá, levantar ele, ver se aquele vazamento do câmbio vai persistir. Se não vai, a gente limpou, né? O pouco que eu já tinha rodado e olhei não vazou, mas vai ter que ficar em observação, tá? Carro alinhadinho, sem barulho, é ir pra loja e entregar o carro agora, beleza? Bom, pessoal, tá aí mais um vídeo. Se gostou do vídeo, dá aquele like, compartilhe nas suas redes sociais. Não é inscrito no canal, se inscreva, pessoal. Toda semana um vídeo de manutenção preventiva ou corretiva, beleza? Quer um serviço desse no seu carro? É só ir lá na descrição lá embaixo e tá agendando um horário com a Daniela. Informações, o WhatsApp, tudo na descrição é para agendamentos de serviço preventivo e corretivo, não é para tirar dúvidas técnicas, beleza? Vamos ver o que nos espera no próximo vídeo, se o nosso bom Pai Celestial permitir, beleza? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, hein?